meio do concreto, a esperança se levanta. Jovens da periferia, a mudança encanta. No coração do gueto uma luz brilha. É o Senac chegando, trazendo maravilha. Senac, transformando vidas. Educação e trabalho, novas avenidas. Jovens da periferia, agora tem a mão. A chave do futuro, a sua redenção. Com livros e computadores, a mente se expande. O mundo se abre, o horizonte se grande. No Senac eles aprendem com dedicação e fé que o conhecimento é a arma que o medo desfaz. Senac, semeando sonhos na periferia, onde os jovens são troncos com educação. Eles se tornam... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu sou o Jonatas. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Arte. Bom, para quem não conhece o nosso programa, eu vou dar uma resumida para vocês. O nosso intuito é falar de todas as formas de arte e como ela se encaixa no nosso dia a dia. E para o nosso primeiro episódio, eu trago como tema a locução e as suas formas de arte. E para isso, nós trouxemos um convidado super especial, inteligentíssimo e que acho que vai agregar bastante no nosso bate-papo aqui de hoje. Ele é locutor da Band FM, é professor aqui do Senac de locução, é o nosso querido Anselmo Brandi. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Inteligentíssimo fica por sua conta e risco. Não sei não, mas fiquei muito agradecido. Ah, imagino, estudou muito para ser inteligente. Ah, não, tem que estudar bastante. Inclusive, para ser locutor, tem que estudar bastante, treinar bastante. Mas obrigado pelo convite. Aí obrigado a gente agradece por ter vindo, pela participação. Eu que agradeço demais. E para iniciar, para acalorar um pouquinho os ânimos, todo mundo que começa a trabalhar no meio artístico, uma hora sentiu despertar. Você sentiu, tava ali um dia, tava vendo a vida e, nossa, descobri isso. Quando foi o momento que você descobriu? Quando que isso aconteceu, quando você né? descobriu, todo mundo descobre. Então, todo mundo que trabalha em comunicação tem sempre uma história assim, porque quando era criança, eu já mexia com rádio, eu já fazia esse negócio. Eu sou o único que nunca, isso não aconteceu comigo, eu era um cara que não pensei em estudar rádio, não pensei em estudar comunicação. Eu, inclusive, pensei em ser médico, para orgulho do meu pai. Meu pai achava o máximo, pô, que legal. Cheguei a prestar vestibular para medicina, fiz curso técnico já no colégio, já de patologia clínica. E aí, olha que loucura, né? As coisas da vida. Eu fiz a primeira fase da FUVEST. Naquela época, a FUVEST ainda começava num ano e terminava no outro. Eu não sei se ainda é assim. Eu fiz a primeira fase em outubro e a segunda fase seria em janeiro, fevereiro. Em dezembro eu fui pra praia, fim de ano, aquela coisa toda. E lá na praia eu peguei catapora. O meu irmão é 11 anos mais novo que eu e aí ele acabou me passando catapora. Ele teve na idade certa, eu não. Já estava com 18 anos, 17 para 18 anos. E aí eu peguei catapora e eu não pude fazer a segunda prova. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer mais nada. Então, sei lá o que eu vou fazer da vida. E aí me veio o rádio, mas o rádio foi meio que sem querer, assim, porque eu ouvi um cara que fazia um programa na Jovem Pan chamado Planeta DJ, o Hamilton Banana. E o Banana era um cara super agitado, era um cara super animado, só que a hora que ele ia pro ar... Não, ele é muito ao contrário, ele era um cara super tranquilão, mas na hora que ele ia pro ar, ele se transformava num cara super agitado. E aí eu falei, cara, eu queria fazer isso. E aí eu fui até o estúdio da Jovem Pan, conheci o Banana, e ele falou, pô, faz um curso no Senac. E aí que foi que me despertou. Aí eu fui fiz o curso no Senac, fiz em Guarulhos, e aí adorei aquilo, e aí eu nunca mais larguei. Aí trabalhei no interior, trabalhei em algumas rádios aqui em São Paulo, inclusive com o próprio Banana na Jovem Pan, e estou há 12 anos na Band FM. Nossa, 12 anos já. Tempo, gente, 12 anos já na Band FM, onde eu adoro. A Band FM é 8 anos em primeiro lugar. Então, desses 12 anos, 8 eu estou na liderança de audiência, que é o que a rádio está, enfim. Então, eu acompanhei o crescimento, a saída dela de 14º, onde ela estava posicionada quando eu cheguei lá, a gente chegou.
Não, chega. Ai, meu sonho. E aí chegando... Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que o rádio, em algum momento, ele desperta... Assim como a comunicação em si, né? Mas eu acho que Isso, as artes se conectam, exatamente. Mas eu acho que esse despertar, ele acontece em algum momento. Então, em algum momento, você tem um insight, alguém te incentiva. E aí, muito pelo contrário, eu não tive incentivo de ninguém. Minha família, muito pelo contrário, me criticava. Meu pai, como advogado, ele falava, é um absurdo você fazer locução. Né? Porque a gente está falando de arte, e locução como uma arte, ela nem sempre é reconhecida, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o cara que faz porta de loja, né? O locutor comercial, o locutor de varejo, o cara, não, porque esse cara tem vício, esse cara... Às vezes até tem, mas às vezes ele tem porque ele não teve a oportunidade de estudar. Né? Então ele não teve o conhecimento técnico de habilidade de comunicação para trazer uma voz. É diferente daquela voz que o cara traz uma impostação e ele parece uma vitrola falando o tempo inteiro. E isso acontece muito. Mas a gente tem que valorizar, porque aquilo que ele faz também é uma arte. Porque ele tem que convencer as pessoas a vender um produto. Né? Seja ele qual for, enfim, qualquer tipo de loja, enfim. Então eu acho que essa forma de comunicação que o rádio traz, que a televisão traz, e agora podcasts trazem muito, né? E locução de rua, né? Então tem muita essa habilidade da sugestionabilidade, do cara convencer alguém a alguma coisa. E esse é o poder que cativou muito na comunicação. As pessoas elas têm uma visão muito limitada do que é arte, porque para elas, tipo, a arte é tipo o Da Vinci ou o Van Gogh, mas quando você pergunta sobre arte, você não vai falar locução ou dublagem, coisas não, desse tanto tipo. que em rádio nós somos da área artística. Nós, dentro da rádio, você tem um diretor artístico, um coordenador artístico, então a área de locução é a área artística da emissora. Né? Então, faz parte da arte. A locução também é essa arte de comunicar, que é tão, assim, brilhante. E tem que ter um fôlego, né, para manter durante o programa inteiro. E o que você se motiva, assim, o que faz você falar assim, caraca, preciso manter aquele fôlego o muito tempo energético, todo? Energético. Drogas. Não, mentira. Não, mentira. Na verdade, assim, a motivação em si já é de você fazer a comunicação. Mas eu acho que assim, eu trabalho num programa, eu apresento o Band Coruja na Band FM na madrugada. E é um programa que não tem pauta de absolutamente nada. Eu sento e faço o programa. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem vai aparecer, o que vai acontecer, absolutamente nada. A não ser que quando a gente tem um convidado, a gente tem uma pauta prévia. Mas fora isso, eu não sei o que vai acontecer. E aí é isso. O cara que faz comunicação, ele tem que ter o conhecimento de... É raso, você não precisa ser absolutamente especialista em absolutamente nada. Mas você conhecer razoavelmente aquilo que acontece no Brasil e no mundo. Que é o que vai acontecer. Os caras vão comentar desde a Andréa Beltrão, que foi vista andando na praia, até o presidente do Irã, que foi morto por um acidente de helicóptero. E eles vão comentar. E aí a gente tem... eu sempre falo lá, né? Eu sempre falo isso, que o Band Coruja é um programa de um papo de boteco. Como um podcast, às vezes. A gente senta, conversa, bate um papo, sabe, né, fala das coisas, mas nunca com um especialista, nunca com alguém aprofundando alguma coisa. É isso. Sempre para deixar bem tranquilo. Sempre tranquilo, num papo... Isso. E num papo light, sabe? Para divertir, para descontrair. Porque o programa serve muito para isso mesmo. Ele é feito para trabalhadores. Então, o pessoal que está trabalhando em portaria, caminhoneiro, motorista de aplicativo, enfim, o cara que trabalha na noite, na madrugada, e ele precisa de alguém companheiro e ele fica lá. Então ele não quer ouvir música. Ele quer ouvir um cara que tenha ideias, falando sobre vários assuntos, enfim. E é isso que o programa faz. Então a gente bate um papo, fala sobre diversos assuntos, sem nenhum aprofundamento, mas que a gente consiga trazer tudo como conversa, como um bate-papo lá. Você falando, né, na madrugada, já teve alguma situação inusitada, assim, ó, numa gravação ou nos bastidores, que você fala assim, caraca, meu... De tudo, já teve de tudo. Já teve receber presente no meio do programa, receber pessoas no meio do programa. O cara tá lá na portaria, picharam o muro da empresa. Meu Deus. Picharam o muro da empresa querendo entrar na rádio. E aí a gente acabou deixando o cara entrar. E teve assuntos meio sérios, assim. Teve uma moça, por exemplo, que ela
ela ligou para a rádio, ela falou assim, a gente fez uma piada qualquer e ela falou assim, vocês são a última pessoa com que, as pessoas que eu estou conversando. Daqui eu vou tirar minha vida. E aí é a responsabilidade da comunicação. Às vezes quando você faz comunicação, independentemente da área, às vezes a gente não tem a dimensão de onde ela chega e para que ela chega ou como ela é recebida. Por isso que a gente fala tanto em comunicação, né? Que é a questão desde o colégio lá, da questão do receptor, transmissor, enfim, a mensagem. Mas isso se dá muito na prática quando a gente trabalha com rádio. E aí eu conversando com ela, fiquei com ela 1 hora na linha, conversando. Ao final dessa 1 hora, não só ela estava completamente demovida da ideia de querer tirar a própria vida, como ela estava rindo, fazendo piada, enfim. E eu acabei conhecendo essa pessoa depois, é uma querida, ela trouxe presente, enfim. Então, é isso, a comunicação salva a vida, olha que loucura. Não, mas tipo assim, vocês têm algum tipo de preparo psicológico para esse tipo de coisa? Vocês têm que ter um aprendizado sobre isso? Absolutamente, isso é aprendizado da vida. Isso é aprendizado da vida. Então, você ter o jogo de cintura para receber uma crítica, como tem muita também, tem muita gente que enfim, acaba... Como é um programa na madrugada, então não tem muito filtro, então acaba perdendo as estribeiras. E como você está preparado também para receber esse tipo de pessoa que pode estar com algum problema, ainda mais na madrugada, e aí ter que resolver. Isso é uma situação que a gente não aprende em curso. Ninguém te ensina, a não ser o curso de psicologia, que talvez tenha alguma relação, porque você faz psicologia? Faço psicologia, estudo psicologia. Eu formei depois, eu formei psicopedagogo, mas foi agora. Eu fiz porque eu queria fazer alguma coisa, até em função da área, então eu queria fazer alguma coisa voltada à pedagogia, e aí eu adorei a pós-graduação, inclusive que eu fiz no Senac, em psicopedagogia. Então, é isso. Mas é uma coisa que não se aprende em cursos, a não ser em cursos como esse. Sim. Você vai aprender na vida, na prática. Além de que no curso de psicologia a gente estuda muito sobre comunicação. Isso, muito dia mesmo. Dia, tipo, não tem como se comunicar, como não parecer ofensiva para outra pessoa, ou você saber analisar como a pessoa está se comportando perante a sua frente. Então, quer ver uma coisa que as pessoas não ensinam? Eu acabei de fazer isso agora com você. Como é que você corta alguém sem ser mal educado? Isso a gente até tem técnica em curso, mas isso é muita psicologia. Sim. A gente não tem uma técnica direta para isso. Às vezes a gente vai ficar assim, ó. Dá aquela travada porque você quer falar. E se pega alguém sem filtro, eu também já entrevistei muita gente na vida. Então, quando você entrevista... Tem entrevistados e entrevistados. Tem aquele entrevistado que é monossilábico. Sim. Você pergunta para ele, e aí, como é que foi a estreia? Ele fala, boa. Legal pra caramba. Boa. E tem caras que você fala, como é que foi a estreia? O cara conta o primeiro mandamento inteiro, né, cara? Então, o primeiro testamento inteiro. Então é complicado. E você já lidou com alguma situação dessa? Com as duas. As duas? E aí, como é que você faz isso também? Então, a gente até tem técnica, mas isso, cara, é na vida. Tem alguma que você pode contar pra gente? Teve uma, por exemplo, que eu não vou citar nomes, mas um cantor... É importante não citar. Importante não citar. Mas um cantor, por exemplo, eu trabalho na Rádio A, então, vou dizer a rádio, eu trabalhava na época na Onda Livre, no interior de São Paulo, e a grande concorrente da Onda Livre, que fica em Piracicaba, é a Nativa FM. E o cantor foi lá na Onda Livre e ele começou a cantar ao vivo. E a hora que ele cantou ao vivo, num determinado momento, ele começou Nativa FM. A hora que ele abriu o olho, tinha um símbolo da Onda Livre gigante nas minhas costas, né? E todo mundo assim. E aí, o que você faz uma coisa dessa? Não tem ensinamento. Aí a gente procura sempre lá levar na brincadeira, né? Faz uma piada, falou, pô, legal, o pessoal da Nativa quiser pegar a gravação, tá feita já, ó. Já tá montada, não precisa nem falar mais nada. Porque é isso, não tem muito o que fazer nesse momento. Gafe, assim, trocar nome, sei lá, o cara reclamar e sair no meio da entrevista, já teve. Teve uma vez um outro cantor que eu entrevistei, ele falou assim, olha que situação. Eu comecei a falar com o cara, e aí eu falei pra ele, você pode cantar uma música pra gente? Ele falou, não. Eu falei, por que não? E assim, por que não? Ele falou assim, porque a rádio não toca a minha música. Nossa. E não tocava mesmo. Mas convidaram o cara pra bater um papo lá. E o cara foi, e aí ele mandou essa no ar. Ele falou assim, é que a rádio não toca a minha música.
Aí uma hora ele falou assim... Já foi armado. Aí, cara, você faz o quê? Você não tem o que fazer. Aí teve uma hora que ele falou assim, eu não tô sendo pago pra isso. Aí teve alguém que pegou o dinheiro e falou assim, pronto, tá aqui, botou, sei lá, 20 reais na mesa. Agora você tá sendo pago, vamos lá, canta pra gente. Mas já criou uma situação, né? Faz parte. E ele então. cantou? Não. Não Ai, cantou. meu Deus do céu. Não, ainda fez toda essa situação pra Todo não cantar um no final. cantou. Não Legal. cantou. Então a gente vê que você já lida com muita coisa, tipo, É por isso que eu falo que a perrengue ali. locução é uma arte. Sim. Né? A locução, ela é realmente essa arte por conta disso. Toda arte é um Porque desafio. é um desafio. É um desafio. E aí você tem a técnica para fazer, mas às vezes você tem, cara, a vida. É o rebolation da vida que você tem que se lidar com situações. Não tem como encontrar a vida, né? Não tem. E não tem como ensinar isso. Isso é, né, você traz isso. Então, é por isso que é muito importante. A gente sempre fala isso nos cursos, enfim, que assim, é muito importante ler, é muito importante assistir filme, enfim, a bagagem cultural ser muito grande para que você desenvolva essa habilidade de improviso. E nesse momento é improviso puro, você não tem o que fazer, você tem que improvisar, não tem jeito. Mas e no começo da sua carreira profissional, como foi esses desafios? Como você lidava? Como foi lidar com Cara, isso? pra você ver, o primeiro erro que eu cometi no ar, eu sou muito velho, eu sou da época da cartucheira ainda. Cartucheira era assim, era um cartucho, você lembra de PlayStation, vai? Você Ah, lembra do sim, PlayStation? com certeza. Cartucho do PlayStation, só que dentro, Nossa, ao invés de uma placa de áudio e vídeo, que é aquela plaquinha verde, a gente tinha um rolo de fita de cassete, ou fita VHS, uma fitinha. Então, a gente tinha umas cartucheiras em que a gente apertava o cartucho, quando você apertava, o som saía ali. Hoje está tudo no computador. Antigamente não, saía ali. Então, eu trabalhava, a minha primeira rádio foi a Metropolitana aqui de São José dos Campos. Então, a cartucheira, a gente apertava o cartucho e falava, aqui na Metropolitana você ouve, então ia apertava, tocava uma música, tocava uma vinheta, enfim. O locutor que saía do ar, ele tinha a obrigação de rebobinar aqueles cartuchos. Então, a gente rebobinava e deixava tudo certinho para o próximo quando entrava. Eram 4. Eu apertei os 4 e os 4 não estavam rebobinados. Eu mandei um palavrão. Só que eu tava com o microfone aberto. Nossa, meu Deus. Que vergonha. Aquilo vazou no ar. E assim, em rádio, saibam que em rádio, o diretor, o dono, o gerente, ouve a rádio. Ouve. 24 horas, é impressionante. E aí a gente tem um negócio, hoje não mais, porque hoje é tudo moderno, hoje é o WhatsApp, mas naquela época era o telefone vermelho de estúdio. Então o telefone vermelho tocava. Então, numa dessa, foi o meu primeiro erro, 18 anos, recém-formado, minha primeira rádio. O cara esqueceu de rebobinar e eu mandei um pate-a-casparilhas lá. Mandei, pate-a-casparilhas! E aí eu me ouvi no ar, eu fechei o microfone e toquei a música. Na época era um MDzinho ainda. Quando eu toquei a música, eu tirei o fone devagarzinho assim, eu falei, o telefone tocou. Aí a hora que eu atendi, oi, alô, o que aconteceu aí? Era o chefe. O que aconteceu aí? Falei, não, é que não estava rebobinado aqui os negócios, mas será que alguém ouviu? Ele falou, não, imagina, o Vale do Paraíba inteiro ouviu você falar uns pate-a-casparilhas aí. Então, a responsabilidade, né? Então, é isso. Então, cara, gafe tem de monte, assim. Teve uma vez na Jovem Pan, eu fazia chamava o pedágio, né? O pedágio é quando eu tenho ação na rua. Então a rádio faz uma ação na rua, né, para entregar brindes, enfim. E aí eu gosto, como a minha escola era o Banana, que fazia muita coisinha lúdica, com efeitos e tal, eu gostava de, toda vez que chamava o pedágio, tocar uma buzina de caminhão. Então eu já, tá rolando a piruinha da Pan. E aí eu apertava e ia fazer pom, aquele buzinão de caminhão. E aí eu falava, você que tá aí na Zona Leste, ali na Marechal Tito, na altura do número 1500, tá rolando o pedágio da Pan, enfim. E aí, cara, eu fui bater do lado, assim, pra dar o play, só que era o aparelho de MD e o sensor só pra vocês terem uma ideia, o sensor de faixa é aquele redondinho que você gira ele, não é como o de CD, que você dá o skipzinho no botão. Ele era um botãozinho que girava, como um controle de volume. Ele girou e correu umas 4 faixas pra trás. Eu não vi, só bati a mão e rolou umas 4 faixas pra trás. A hora que eu soltei o pedaginho da Pan, eu falei, tá rolando piruinha da Pan, tá todo mundo lá. E aí eu apertei o botão, saiu uma vaca. No ar. E aí a vaca saiu no ar. Falei, tá todo mundo lá, inclusive a vaca tá lá também. Vai lá e não perde não. E aí, enfim, você improvisa e vai embora.
E aí foi. E aí, assim, na Jovem Pan tem um peculiar, uma questão peculiar que é o dono da empresa, né? Que é o, não sei se vocês conhecem o personagem, que é o Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho do Felipe Xavier. Para quem é velho de rádio, conhece. Que ele fala meio com a voz assim, sai daqui, Silende. Ele foi inspirado no dono da Jovem Pan. O dono da Jovem Pan é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. E o Tutinha fala com essa voz assim, meu. Vai se ferrar, sai da minha rádio. Claro que ele não fala vai se ferrar, mas ele manda embora da rádio mesmo. Eu fui mandado embora umas 3, 4 vezes da rádio. Mas de mentira. De mentira. Ele abria a porta do estúdio, ele vai se... Tá demitido. E fechava a porta e ia embora. Aí você ficava... Temos um exemplo aqui no nosso curso que ele gosta de demitir todo mundo. Tem alguém que demite, é isso? O Demi que ama demitir. O Demi, danado. Então na próxima você faz, vai se tá demitido. E manda embora. E aí ele é esse cara. Então ele mandou várias pessoas embora de verdade. Ele é aquele cara que assim, ele chama você, por exemplo, ele chamou a Carol. Falou, Carol, escolhe alguém aqui pra mandar embora. Meu Aí a Deus. Carol fala assim, mas por quê? Não, tá tudo muito tranquilo aqui, tá todo mundo calmo aqui, ó. Que é isso? Precisamos agitar, precisamos deixar o pessoal com medo. Aí ele fez isso comigo, aí eu me neguei. Eu falei assim, não vou fazer isso, né, cara? Não vou fazer. Não vai fazer? Então peraí, só um pouquinho. Demi, vem cá. Obrigado, viu? Obrigado, você não precisa mais ficar aqui não. Pode ir embora, não precisamos mais do seu serviço. Mandou embora o cara na minha frente. Aí ficou todo mundo apavorado, era o que ele queria. Então é isso, tem essas situações, né? Então tem o lado legal do rádio e tem essas coisas que nem sempre... Você tem muita liberdade, assim, pra gerenciar tudo ou você fica refém do que eles querem? Depende da empresa e depende da direção. Tem direção que é muito quadradinho, você tem que falar do jeito que a direção... do jeito que a direção mandar. Então tem rádio, cara, que não te dá liberdade. Mas a Band FM, que é a rádio que eu trabalho hoje, ela dá essa liberdade. Então, você pode criar, como artista, isso é maravilhoso. Então, você pode criar, e aí, às vezes, o diretor apara as arestas. Então, foi demais, pô, legal a ideia, mas dá um pouquinho menos aqui e tal, blá, blá, blá. Então, ele vai meio que ajeitando, mas ele te dá a liberdade para criar. Então, tem muita coisa que eu já fiz no ar, por exemplo, que eu não nem pedi autorização. Eu fui lá e fiz. E aí depois ele vem, não, vamos fazer assim. No bastidor, fala assim, faz isso, assim. vamos fazer melhor aqui, tá. Então, essa liberdade artística se tem na Band FM. Na Jovem Pan não tinha e em outras emissoras eu sei também que não tem. Você tem até gráfico de fala, gente. Tem que falar igual todo mundo. Para quem ouve rádio, já deve ter percebido que tem muita rádio que, por exemplo, o cara sai uma pessoa do ar, entra outra pessoa e parece que é a mesma. Sim. Parece que é a mesma voz. Sim. Você fala, mas não mudou nada. É a mesma voz. Então, é isso. O importante é a rádio e não a pessoa. Tanto que tem rádio que a pessoa não pode nem se apresentar. Você não sabe nem quem é. É a rádio que está lá em primeiro lugar, não a pessoa. Mas já teve algum caso, assim, que, tipo, não bateu, você, tipo, não conseguiu lidar com ele, aí você só desistiu? Ou não? Algumas vezes. Na verdade, assim, todas as rádios com que eu passei, eu nunca fui mandado embora, graças a Deus. Eu sempre pedi para sair. Uhum. Mas foi sempre numa boa também. Mas é isso, às vezes é um conflito seu, né, com o seu trabalho, com aquilo que você... com a percepção artística da rádio, que você fala, não tá batendo, não tá legal. Então acho que eu vou procurar outra coisa. E aí, numa boa, sai com portas abertas, enfim. O que também é muito importante, todo mundo nesse meio se conhece. Todo mundo. Ou conhece você, ou conhece alguém que trabalhou com você. Todo mundo, não tem uma pessoa que você fala assim, não, nunca ouvi falar, não. Mas trabalhou com fulano, conheço. Então, todo mundo se conhece. Então, também é um meio muito fácil de você se prejudicar. Porque se você se prejudicar com um... Você se prejudica com todo mundo. Você vai se prejudicar com praticamente todo mundo. Então, é isso. Então, como é um meio muito fechado, é importante. E acho até que para fazer a política da boa vizinhança, né? Numa boa, sai numa boa e tá tudo bem. Também você nunca é obrigado a ficar... Lógico que a grana é importante, né? Tudo isso faz... A arte, a gente tá falando de arte aqui, a arte ela é importantíssima. Eu acho que o trabalho de locutor ele é importantíssimo. Eu acho que a habilidade de comunicação, né? De saber lidar com as palavras é importante. Mas a gente quer grana, gente. Sim. Não pagar... Com Sim. certeza. Não adianta. E tem muita gente assim. Então, tem muita gente que eu conheço, seja aluno, ou seja profissional do meio já, que o cara fala assim, recebi uma oportunidade em tal lugar, só que o cara não quer me pagar. Ele quer que eu busque um patrocínio, ele quer que eu busque um oferecimento para trazer para a rádio, para trazer...
Não, a gente quer grana. Sim. Até porque se eu Com chegar no certeza. mercado, se eu chegar, é igual, até brincaram aqui, que eu assinei lá um documento, e falaram, ó, essa assinatura vale ouro. Vale nada, gente, vale nada, não vale nada. Se eu chegar no mercado e falar assim, olha, posso assinar? A mulher vai falar, custa R$5, do mesmo jeito, não tem essa. Então é dinheiro, a gente quer dinheiro. Então é importante a gente pensar na questão artística da locução, né, como habilidade de comunicação, independentemente da área. Eu conheço muitos profissionais muito bons em rádio, conheço muito bons em mestre de cerimônias, por exemplo, né, que faz casamentos, né, com uma habilidade incrível, que é uma festa marcante para todo mundo, né? Então, assim, independentemente da área que você vai seguir, com a arte, com a comunicação, cobre por isso. Faz parte também do... Mas infelizmente, tipo, essa experiência como artista, sempre que você vai iniciar, você vai passar por esse negócio, tipo, eu quero ganhar dinheiro, mas tipo, eu não tenho experiência, eu perdi experiência. Mas aí, eu sempre falo para os meus alunos também, a gente tem o não como um poder de palavra. Então, você pode receber essa proposta, mas você também pode dizer não. Então, diga não. Não. E aí você dá o seu valor. Né? Isso, é você. Isso! Vocês gastaram o tempo de vocês, o dinheiro de vocês, o espaço, não sei o quê, e aí vai chegar alguém e vai falar assim, não, porque eu já ouvi isso, tá? Ah, mas peraí, você vai cobrar, sei lá, tanto? Ah, mas é só falar, não é só falar? Só falar, todo mundo fala. Ele não faz, É isso, mas todo mundo fala, só que a técnica de interpretação, é por isso que você tá me... Ah, mas aí, hoje em dia tem aquele comparativo também. Vou contratar o Jonathan, aí eu chego pro Jonathan, o Jonathan me cobra 1.000. Aí eu falei com a Carol me cobrou 100. Aí eu falei com o Jonathan, olha, mas ela me cobrou 100. Então fecha com ela, o meu vale 1.000. E ponto, é quanto você vale. Então você quer fechar com ela, não tem o menor problema. Eu valho tanto. E aí é isso, é você que dá o seu valor. Então, eu falo muito para os alunos isso, não aceitem porque vai ter gente querendo mendigar. Não, não, porque... eu te pago R$100. Gente, sim, desculpa, mas R$100 hoje você vai no mercado, você não compra nada. Você volta com 2 sacolas no máximo. Não, esses dias eu fui no mercado, comprei um negócio bobo, 3 coisinhas, quase 3 coisinhas. Qualquer coisa hoje, a vida adulta é essa, gente. Saiu de casa, você gastou R$100, é terrível. E eu queria ser adulta logo. Por isso, não seja, porque olha... R$100 gasta, já só saiu de casa R$100. Terrível, terrível. Então é isso, é uma importante profissão, essa relação artística é maravilhosa, só que ela tem que ter valor. E uma coisa que tá me deixando muito perplexo aqui durante a conversa é a sua voz. Eu vi também os vídeos e como você fala, e você gerenciando tudo ali. Como surge essa voz, tipo assim, do locutor? Como vocês aprendem? Isso, tipo, parece um superpoder. Vocês não nasceram, né? Que ninguém nasce com um dom, tipo, vocês desenvolvem. Não, mas como foi verdade, esse processo? A minha voz, na verdade, é essa, né? Eu tô fazendo até agora. Não, mentira. Você podia muito bem na estar verdade, fingindo assim, acreditar. eu sempre fui uma pessoa, aliás, é de família isso, família italiana e tal, a gente fala alto. Com então, certeza, eu sempre né? falei alto, sempre falei muito alto. Mas tem a questão da técnica, até porque eu falo muito o dia inteiro. Então eu fiz a rádio hoje de manhã, estou com vocês agora aqui e vou à noite à aula, então eu vou até 11 horas da noite falando muito. Então aí sim vem a técnica. A qualidade vocal ela é a mesma, não mudou nada, talvez até tenha, até ficado mais grave por conta da idade. Você vai envelhecendo, a voz vai ficando um pouco mais grave. Faz parte. Mas a técnica é para que você não desgaste. Então, que você consiga manter a voz o dia inteiro. E é importante hidratar, é importante, né, a água, é importante não gritar. Em nenhum momento você vai me ver gritar. Então, eu falo alto, sempre falei alto, só que você não vai me ver gritar. É o meu instrumento de trabalho. Então, às vezes aparece alguém afônico, fala, mas porque eu gritei, meu time. Então, a partir de agora é o seu instrumento de trabalho. Você não vê um cara que trabalha com táxi, por exemplo, fazer racha com o táxi dele, porque é um instrumento de trabalho dele. Então, assim como a sua voz, a gente tem que cuidar da voz. Então, obviamente, hidratação e assim... hidratar, né? Isso, a hidratação. Vai lá, Carol, aí, garota. Obrigado, Tem pra você obrigado. também, Muito assim. obrigado. Então, gentileza, brinde aqui comigo. Opa! Aí, saúde. Então, a hidratação ela é muito importante. Além disso, a técnica para que a gente faça, e aí a gente aprende em curso, aquecimento vocal, importante, vai trabalhar com voz, fazer esse aquecimento vocal,
A higiene vocal também é muito importante, alimentos que possam prejudicar a voz antes de uma comunicação. Não vai comunicar, não tem problema. Ah, quero tomar uma cerveja. Pode, não tem o menor problema. Eu até eu faço cerveja. Você acha que eu não gosto de cerveja? Eu adoro cerveja. Mas vou trabalhar ou vou fazer qualquer tipo de esforço vocal sem cerveja. Né? Então, derivados de leite, enfim. Então, tem alguns alimentos também que são importantes para a higiene vocal. Então, isso a gente aprende em curso. Né? Mas o volume aí, cara, aí é de nascença. Aí é um negócio que eu tenho também, que, tipo, sempre que eu tô num lugar, eu tô conversando, mas pra mim, minha voz tá normal. Mas chega alguém e fala baixo. Eu não consigo, tipo, é de mim, tipo, de falar baixo pra mim é muito difícil. Tem uma coisa, eu tenho uma risada igual do Bira, do Jô Soares. Eu dou risada, é o meu jeito. Isso, é o meu jeito. Mas, cara, é meu isso também. Então, se alguém ouve, o professor, até muita gente fala, o professor dá gargalhada alta, porque é meu jeito também. Então, mas isso aí, cara, isso aí é você. Também não é assim, mas precisa ter esse volume para ser locutor? Não, absolutamente. Tem muita gente que é tímida, que fala baixo, e que a hora que... O próprio Banana que eu falei que me inspirou. Ele era um cara que falava assim, ó. Provavelmente está tendo até dificuldade para me ouvir agora. É ou não é? Tá ouvindo alguma coisa? Nada. Ele fala que é assim, com volume desse jeito. Mas a hora que ia pra trás do microfone, Jovem Pan, Planeta DJ, jogava a voz na cabeça, que era uma loucura. Então, é isso. Então, não é um pré-requisito. É legal se você tiver, mas não é um pré-requisito, desde que você consiga modular, projetar. Porque tem que projetar a voz. Esse cara aqui, ó, apesar de ele ampliar, se você não projetar a voz, ele vai ficar com o mesmo volume de voz que você colocar. E você teve algum estudo, tipo, de artes cênicas, de teatro? Porque, tipo, você tem a questão da voz, da locução, mas tem muito de performance, e eu vocês acho atuam muito ali, importante para todo locutor fazer também. Eu até indico isso nos cursos. Mas eu fiz porque eu queria ser dublador. A gente tava nos dublador, bastidores se perguntando se você já... faço. Ai, que maravilha. Mas porque o dublador, e eu não sabia na época, o dublador é função do ator. Ele é uma especialização de arte cênica. E eu achava que era alguma coisa voltada à locução. E não é. Então aí que eu fui buscar o teatro. Mas, cara, eu indico pra todo mundo, porque assim... Você amplia a possibilidade corporal, e eu falo muito, para quem foi meu aluno sabe, da relação corpo-voz, esse é meio que um mantra, precisa ter essa relação. Então, cara, o curso de teatro é óbvio que é muito legal. E aí eu fiz o curso de teatro porque eu queria ser dublador e eu fui atrás de dublagem. Só que assim, eu faço pouca hoje, eu já fiz até mais. Eu fiz alguns documentários desses de canal, eu faço ainda às vezes, alguns documentários desses de canal fechado, canal por assinatura, A&E, então, por exemplo, acumuladores compulsivos, plantão médico, quem nunca o quê? Acumulou lixo? Não, quem assistiu? não já assistiu esse... É um vício, você começa você não para. E aí o legal é que assim, eles não pagam muito, mas é legal que você pode ser versátil. Então você pode fazer a narração do documentário, e aí você faz uma voz mais aqui. Então, Mike não conseguia parar de acumular lixo em sua casa. E aí você faz a narração. E aí você faz a voz do Mike, como eu sou dublador. Então, e aí sempre é uma voz mais soprosa, em que você traz para a cabeça e fala, eu queria parar de acumular lixo, mas eu não consegui ainda. E aí a gente faz essa brincadeira. Mas a minha grande vontade era, pra você ver, será eu? Sou super realizado na minha profissão. Mas se tiver e falar assim, pô, você tinha vontade de fazer alguma coisa? Tinha. É que eu corri pouco atrás. Eu acho que a gente tem que focar e correr atrás do que a gente quer. Isso serve para vocês. Vocês são jovens, vocês estão se formando agora, estão fazendo cursos e tal. Foquem e vão atrás, porque dá mesmo. O problema é que a gente perde o foco no caminho, né? Aí no caminho aparece alguma coisa, ainda mais hoje em dia que tem Instagram, tem TikTok, tem o caramba. Aí vou fazer. Quantas vezes a gente não pega o celular e vai ver alguma coisa e esquece o que ia ver e acaba vendo outra coisa? Então é isso que eu falo de foco. Mantenha o foco que você consegue. Então eu foquei muito pouco nessa área, mas eu devia ter focado mais. Mas eu queria fazer dublagem de longa-metragem. Sabe o cara que vai no mercado e é reconhecido na rua? Sim. Pô, essa é a voz do sei lá... Guilherme Briggs. Isso! Nossa, eu sou apaixonada. Isso, caras como o Guilherme Briggs. Então, o cara ir no supermercado e fazer uma compra e eu reconhecido como a voz do George Clooney, sei lá. Então eu queria ser esse cara. E aí pintou uma chance uma vez de fazer um longa-metragem. Lá no começo, quando eu fiz teatro, comecinho dos anos 2000, tinha um filme aqui no Brasil chamado Gladiador.
E aí, quando todo filme que vem pro Brasil, então ele tem a versão legendada e a versão dublada. E naquela época, a versão dublada, ela ia apenas para televisão. Os cinemas exibiam a versão legendada. Então, quando ela foi para televisão, até porque... Por isso que teve muito filme daquela época que teve que ser redublado. Porque as próprias emissoras de TV quem pagavam para fazer a dublagem. Então, até mesmo o próprio... Quem tá pagando ali também pede pra fazer uma outra dublagem porque não gostou. Não, então, mas como a emissora pagava a dublagem, ela só tem o direito de ser exibida naquela emissora. Então, se o filme for exibido em outro lugar, então, por exemplo, você pega aí filmes mais antigos, anos 80, De Volta para o Futuro. Ele foi redublado. Mas não é, pra quem é mais antigo, já assistiu De Volta para o Futuro com uma voz. Hoje ela tem outra na dublagem. Mas é porque a Globo pagou aquela dublagem para os atores fazerem a dublagem. Enfim, e aí eu fui fazer a dublagem do Gladiador e aí eu recebia o texto do vozerio. Na verdade não era nem o texto, era só a função de vozerio. Eu achava que o texto eu ia receber na hora, eu nunca tinha feito dublagem de longa-metragem. E para quem nunca teve num estúdio de dublagem, é uma portinha assim, você entra, tem uma cabininha, uma direção e você fica lá com uma luz ali iluminando e uma televisão que você vai acompanhar a cena enquanto você faz a sua fala. E quando eu recebi o que eu ia fazer vozerio do Gladiador, eu achei aquilo maravilhoso. Você vozerio, contei pra todo mundo, contei pra minha mãe. Falei, mãe, vou ser vozerio, respeita a minha história, é isso. E aí eu não sabia o que era um vozerio. Eu cheguei lá no estúdio, geralmente, como é uma salinha só, os atores vão gravar e eles gravam separadamente. Então, quando é um diálogo, não grava junto, o diálogo é feito separadamente. E aí eu lembro que eu entrei e entrou mais uns 3, 4 caras junto comigo na sala. Eu falei, estranho, geralmente isso é uma pessoa só. Aí a diretora do outro lado, com a clínica assim, ela falou assim, vamos lá então. A hora que acender a luz, vocês vão gritar, espanhol, espanhol, espanhol. E foi essa a minha fala do Gladiador. Então eu conto pra minha mãe, eu falo, mãe, então eu gravei, e eu só fiz isso, cara. O único longa-metragem eu só fiz espanhol. Então se vocês assistirem o Gladiador, assistam dublado, vocês vão ver que no fundo, assim, dá pra ouvir uma voz de Anselmo Brandi. Espanhol, espanhol, espanhol. Mas você foi pago? R$70, acho que né? Nossa! Era uma boa grana. Na época era bom? Era uma boa grana. Era uma boa grana. R$70, acho que era mais ou menos uns R$100 hoje. Teve algum momento que você falou assim, não, eu vou desistir? Você sentiu? Teve alguma fase da sua vida que você falou assim, caraca, eu quero desistir, isso daqui não é mais pra mim? Teve? Na verdade, assim, como a comunicação ela é muito instantânea, tem dia que você... E aí a gente não tem como separar o profissional do pessoal. A gente até deixa os problemas lá fora, mas ainda assim é você. Então tem dia que você não tá legal. E aí isso vai afetar muito na sua comunicação. Muito. Muito. Bom, vocês fizeram curso aqui, vocês sabem disso. Tem dia que vocês estão legais e tem dia que você fala, ai, meu... Queria estar aqui. Até o professor é assim. O professor Sim. tem dia que tá... Mas tem dia que... Ai, que saco, vou ter que ir lá dar aula. E aí vem um aluno e pergunta, mas você trabalha ou você só dá aula? Bom, enfim... Aí Então, comunicação tem muito isso. Então, tem dia... Não que eu pense em desistir, mas tem dia que você sai que você fala assim, meu... Eu não sou pra isso, cara. Vou fazer qualquer outra coisa, vou trabalhar em banco, vou trabalhar em gastronomia, mas eu não sirvo pra isso. E tem dia que você sai que você fala, eu nasci pra isso! É maravilhoso. Então, é muito seu, é muito do seu dia, enfim, de como é que você acorda, como é que você vai dormir, como é que você tá vivendo sua vida, enfim. Então, não tem como separar. Obviamente que com técnica, né, e com tempo, a gente consegue amenizar a coisa. Então, mesmo que você esteja num dia que você fala, ai, meu... Ou você esteja com, sei lá, dor de barriga, como é que você faz? Tem que fazer do mesmo jeito. E aí você consegue separar a coisa e tal, mas geralmente acontece isso. Mas desistir nunca. Nunca. Nunca pensei assim, nossa, eu não quero mais, não penso... Eu sempre trabalhei muito, assim, em várias coisas. E é meu isso. Então, em alguns momentos, eu diminuí a carga, né? Então, eu dou aula, trabalho em rádio, trabalho com dublagem, acho que eu vou parar um pouquinho de dublagem e vou ficar só aqui. Eu vou parar um pouquinho de dar aula e vou ficar só aqui. Vou parar um pouquinho com rádio, enfim. Então, você às vezes dá uma diminuída, mas parar, nunca. E também, assim, desistir,
Nunca, e principalmente no começo. Nãos, a gente recebe um monte. O locutor, por exemplo, quando ele vai procurar emprego em rádio, a gente, além de um currículo, a gente tem que ter um piloto, que a gente chama de portfólio, né? Então, a gente vai entregar esse, porque o dono da rádio, o diretor da rádio, ele quer conhecer a sua voz, a sua versatilidade vocal. Então, o que você pode fazer com a sua voz? Então, além de um currículo, tem que entregar esse piloto. Quantas vezes eu não entreguei piloto que o cara virou as costas enquanto eu estava com o piloto estendido? Teve uma vez que eu fui procurar um trabalho na Guarujá FM, que fica lá na Baixada. Eu cheguei lá, eu fui entregar o piloto pro cara e ele falou para mim assim, você é de São Paulo? Eu falei, sou. Ele falou, paulista só vem aqui para querer surfar. Virou as costas e foi embora. E me largou com o piloto na mão aqui, assim. Então, assim, nãos a gente recebe vários. Mas isso não pode desestimular, isso tem que te estimular cada vez mais, buscar o sim. Então, não pensa que, ainda mais na nossa área, né? Não pensa que você vai ganhar, vai ficar milionário, vai ganhar muito dinheiro, principalmente no começo. Valorizem-se, dê os valores a vocês, mas pensem que, assim, o começo faz parte da dificuldade. Então, a dificuldade é aproveitar que vocês são jovens, né? Dá pra Acho fazer que tudo bastante que coisa. vem fácil, vai fácil e acho que algumas coisas tem que fazer a gente acordar e até para valorizar. valorizar, exatamente, até pela, né, você estudou, assim, o meu primeiro objetivo quando eu fiz o curso do Senac era recuperar o dinheiro que eu gastei, ó, que loucura. Loucura, né? Pô, eu gastei, acho que na época, sei lá, vamos postar um curso com uns 3 mil reais. Gastei 3 mil reais, eu quero meus 3 mil reais de volta, porque eu investi esse dinheiro. Aí, quando eu consegui o emprego, eu consegui o retorno. Aí eu comecei a pensar o seguinte, agora eu quero o retorno do próprio Senac. E aí eu vim trabalhar no Senac, olha que loucura. Loucura, né? Mas é isso. E a aula para mim, não pensa que assim, você pensava, nunca pensei nisso. Também foi sem querer. Um dia eu trabalhava com um cara numa rádio, eu entrei no Senac em 2007. Eu trabalhava com um cara e ele dava aula no Senac. E aí um dia eu me peguei pensando nisso. Eu falei, pô, deve ser mó legal ensinar, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você faz no seu dia a dia. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, e assim, é isso, na vida a gente tem que ser carudo mesmo. Cheguei pra ele e falei, Maurício, como é que você começou a dar aula no Senac? Ele falou, eu comecei, por que, você quer dar aula? Eu falei, nunca pensei nisso, quero. E aí comecei a dar aula. E aí ele me indicou para uns cursos livres, eu comecei como carta-convite, fiquei 3 anos como carta-convite. Carta-convite é quando você vai até o Senac, ministra umas aulas, dá um curso talvez, e aí fica 6 meses afastado, depois volta de novo, né? Então você vai e volta, até que abriu uma vaga no Senac, eu entrei. E assim, eu adoro dar aula, eu adoro a arte de ver a pessoa começar de um jeito e sair de outro, assim, isso é arte. Sim, Isso é lindo arte. ver alguém aprendendo com você. É isso. Sempre que você conversa com alguém sobre arte, mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre aquilo, você aprende alguma coisa. Isso é lindo, sabe? Tipo, isso. Locução, por você exemplo. nunca sai do jeito que você começou. Sim. Independentemente se você vai seguir com aquilo ou não. Mas você saiu de outro jeito. Isso pra mim já vale. E nesse seu processo de aprendizagem para trabalhar como locutor, qual foi o seu aprendizado mais valioso que você teve? Ainda é o dia a dia, é o todo dia, é o conviver com as pessoas. Seja ela já profissional. E assim, você sabe que eu tenho muito prazer e muito orgulho em encontrar ex-alunos no mercado de trabalho. Encontrar em outros lugares e tal. E aí às vezes vem falar comigo, ô professor, tudo bem? E aí muita gente, eu não lembro, né, da pessoa. E aí, pô, você me deu aula, até nesse final de semana eu encontrei com um cara que eu dei aula pra ele em 2010. Meu Deus. Cara, 2024, dá 15 anos já, Então, cara, não ia lembrar dele. Aí ele falou, não, eu trabalho e tal. E, pô, você... Aí ele falou pra mim um negócio que tem muito a ver com arte, assim, que ele falou assim, você mudou o jeito que eu falo. Você mudou o meu jeito de ver, perceber as coisas da vida. E, pô, o cara trabalha hoje com comunicação, assim, pô, é muito legal, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é importantíssimo para qualquer comunicador e, obviamente, para qualquer artista, porque é o que você estava falando. Quando você consegue modificar alguma coisa, já vale tudo. E se você pudesse voltar no tempo e conversar com o jovem Anselmo, o que você falaria para ele? Qual conselho você daria? Não arrume filhos, dá trabalho, dá gastos. Era a última coisa que eu esperava. Né? Filho dá trabalho, dá gasto, dá terrível. Não, mas pro profissional, Anselmo, Exato. eu ia falar, faça tudo de novo. Faça isso que você fez.
Eu não me arrependo de absolutamente nada da minha vida, nada do que eu fiz até hoje. Não gastei meu réu primário ainda, então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, cara, é isso. Siga naquilo que for o seu prazer. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, trabalhar não é bom, né? A gente queria ser herdeiro. Todo com mundo aqui certeza, ter quem não dinheiro, queria? né? Queria acordar. Eu mesmo falo pro meu pai, eu podia acordar e você falar, filho, quer saber? Nós somos herdeiros da Microsoft. Não precisa mais ir trabalhar amanhã. Mas não é o caso, então tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Então, assim, como é bom a gente poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. Então, a comunicação, a locução e até a questão de ministrar aulas me dá esse prazer. Então, poder trabalhar, que já não é bom, mas poder trabalhar com o que a gente gosta. E aí a gente acaba transformando o trabalho em diversão. E uma pergunta assim que pode ser meio distante, mas que é super atual e que acho que é importante a gente perguntar para você, é o que você acha, como você vê o futuro da locução com os avanços tecnológicos que a gente tem visto ultimamente, tipo IA cantando, fazendo as coisas, falando, dublando. Ô, Jonathan, você sabe que é uma discussão que a gente tem muito isso. Porque, assim, eu acho que a tecnologia, ela faz parte, ela vem agregar pra gente, só que ela também tem os seus perigos, né? Porque eu já vi voz sendo copiada sem que o cara tenha feito aquela voz. A gente vê golpe, assim, né? Agora eu tenho visto golpe no próprio WhatsApp. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que eu acho que a gente também tem que saber lidar com ela e saber que essa tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar, saber fazer com que o registro vocal seja bem aproveitado também pela inteligência artificial. É isso, acho que tem que jogar junto. Mas ainda está engatinhando. O processo de reconhecimento ou o processo de legalização ainda se engatinha. Mas eu acho que é uma coisa que tende... É que a máquina ainda não consegue copiar o ser humano. Então, assim, por mais que ela interprete o que eu falo, ela não conseguiria fazer o programa que eu faço. Porque ela não tem a mesma sagacidade, né? O mesmo improviso, que é o que a gente tem que ter para a vida. A gente tem para a vida, a gente tem que viver, tem que improvisar e daqui a pouco vamos lá. A máquina não, ela faz aquilo que você determina, né? Então o ChatGPT está aí para provar isso. Se você programar o ChatGPT para alguma coisa, ele faz aquilo que você programou. Mas se você não tiver uma boa programação, ele não vai fazer aquilo que você quer. Então vai jogar junto, tá aí, mas vai ter que jogar junto com a gente. E como você acha que a falta de compreensão das pessoas sobre a locução como uma arte afeta os trabalhadores que trabalham com locução? Então, é essa falta de valorização. Eu acho que a falta de conhecimento de que locução, né, com habilidade de comunicação é uma arte, faz com que a pessoa não seja valorizada no seu trabalho. E aí, em determinados momentos, ela tem que se impor e falar que ou ela quer isso, ou ela quer a valorização, ou ela quer o trabalho. Às vezes ela tem que pôr o trabalho dela em risco. E é o que eu falei de grana, a gente precisa de grana. Então, às vezes, tem que colocar o trabalho em risco. Então, não, se você não me valoriza, eu vou procurar algum lugar que me valorize e que entenda que realmente locução, comunicação é uma arte. E eu preciso ser pago para isso. Antes da gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta. Como que você consegue se reinventar a cada ano? Porque tem algum momento que você tem que se reinventar. Na verdade não é nem por ano, isso agora com essa coisa do avanço tecnológico, isso aí é no dia a dia. Um dia é um jeito, no outro dia é outro, no outro dia é outro. Eu acho que na verdade você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, né, no mundo, enfim. E ficar atento a essas novas tecnologias. Eu gosto dessas coisas high-techs assim. Então, vem, por exemplo, um microfone novo para celular. Dependendo do preço também, né? Não é pra ficar também gastando horrores. Mas, legal, vamos comprar pra ver como é que é? E aí você compra pra testar, enfim, às vezes é bem legal. Então, tecnologia, o avanço de fala também tá aí. A gente hoje conversa diferente do que conversávamos alguns anos atrás, né? Então, era para, agora é pra, e daqui a pouco é pá. E vambora, e vai virar pá. Tem hora que vai virar só um pá. A gente acompanha, né? Não tem jeito. É isso. A gente agradece muito, muito pelo seu tempo aqui, Eu pelo que bate-papo. agradeço. Foi muito bom. Eu Meu adoro Deus. conversar com artistas. Tem um artista aqui na minha frente, eu quero ser um artista, é um sonho que eu Isso. tenho. Assim como a Eu Carol estou com também. vergonha. Imagina. A arte é maravilhosa, a comunicação é fantástica. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo e agarrem essa... Eu digo que a oportunidade, ela é um senhorzinho que ele é careca, mas ele tem uma franja. E aí, quando ele vem passando aqui, você agarra essa franja dele e não deixa ela passar. Porque depois que ela passou, ela é careca, você não consegue pegar mais.
Sensacional, gente. Loucura, né? Então, agarrem essa oportunidade de frente. Porque se ela passar e aí passou o tempo, você falou assim, o que você falaria pro Anselmo lá atrás? Falaria absolutamente nada, aproveita do jeito que foi. Só não tenha filhos, que dá gasto. Ai, meu Deus. Amo os meus filhos, hein, pelo amor de Deus. A gente vai ter que se despedir do nosso público. Eu peço para que vocês acompanhem a gente nos próximos episódios que teremos, sobre fotografia, sobre teatro. Você quer que eu faça um pouquinho de como é que é na rádio? Sim, com certeza. Se Na despede rádio é aqui como se você estivesse na isso, ó. rádio. Então, na rádio, pra finalizar pra gente. Eu falo com essa voz, não posso ser aquele ali, ó. Então, Essa eu falo, mesmo. Eu falo na voz mais embaixo. Vocês estão vendo que a minha voz tem um médio grave. Na rádio, como ela é popular, ela tem que ser mais pra cima. Então, aqui na Band FM, você é bem melhor. Aproveita! É isso. Sensacional. Muito obrigada, gente, por esse episódio. E eu quero também agradecer ao Senac São Miguel, porque sem eles a gente não poderia estar aqui gravando o nosso podcast. Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Não percam!